Então, a segunda parte dessa primeira aula. E vamos falar agora, tratar a nossa equação diferencial como um modelo de população, um modelo de crescimento populacional. Tá? Só lembrando qual era a equação que a gente estava tratando, x' é igual a x, e dizer que ela pode ser considerada, sim, como um modelo de crescimento populacional, um modelo bastante simplificado, né? Mas quando o A for maior que zero, a gente pode entender essa equação diferencial como um modelo de crescimento populacional. Porém, um modelo sem restrição, né? Esse vai ser um modelo de crescimento populacional onde a taxa de crescimento é diretamente proporcional ao tamanho da população e sem restrição nenhuma. Ou seja, a população pode crescer livremente ad eternum, né? Para sempre. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Só que a gente sabe que na natureza, né, não é bem assim que acontece para a maioria das espécies, né? Dificilmente uma espécie pode crescer infinitamente, né? E aí, para então representar modelos populacionais de uma maneira um pouco mais realística, é preciso introduzir alguma modificação nessa equação diferencial para, de fato, tratá-la como um modelo de crescimento populacional. E aí a gente vai apresentar essa modificação e vai dar um nome a isso. Aí ele vai receber o nome de modelo populacional logístico, né? Então, o que é o modelo de crescimento populacional logístico? Olha só, aquele modelo anterior, ele representa um modelo de crescimento populacional, em primeiro lugar, quando a população é pequena. Quando a população é pequena, legal, ok, ele funciona. Mas quando a população começa a ficar muito grande, não dá certo. Por quê? Porque a natureza vai dar um jeito de restringir o crescimento, tá? Então, o que acontece? De alguma forma, né, vamos pensar assim, por falta de espaço, por falta de alimento, de alguma forma a espécie começa a ficar restrita e a taxa de crescimento, quando a população está muito grande, de alguma forma a taxa de crescimento começa a ficar negativa. Então, repara agora em tela a nova equação diferencial e repara como é que ela começa a representar isso que a gente está falando, né? Se N nesse caso ele vai representar como se fosse assim um tamanho ideal da população, né? Ou também pode ser chamado assim de capacidade de carga. Quer dizer o seguinte, a partir de um tamanho ideal, né, quando a quantidade atinge aquele tamanho ideal, se x, né, até quando x passa de n, o que vai acontecer com essa parcela aqui? Ela vai se tornar maior que 1, e aí 1 menos um número que é maior que 1 vai ficar negativo, e aí a gente vai inverter o sinal da taxa. E aí a taxa vai começar a ficar negativa. Então, essa modificação aqui é a que faz a taxa ficar negativa quando a população fica muito grande, tá? E o que vai acontecer também? Quando o x for pequenininho, x sobre n é bem pequeno, é próximo de zero, e aí vai recair, né? Vai recair no modelo anterior. Então, a partir de agora, a gente vai começar a olhar para essa nova equação diferencial. Eu posso fazer aqui ainda uma adaptação dessa equação, sem perda de generalidade. Eu posso dizer que n é igual a 1, e aí, nesse caso, o x não vai mais medir a quantidade da população, e sim a fração da população em relação a esse tamanho ideal, tá? Só para ficar ainda mais fácil e mais elegante aqui, ou mais compacta, como queiram, para a gente enxergar a equação diferencial e fazer as análises a seguir, né? Seguindo aquela linha de
analisar o comportamento da solução da equação diferencial. Então, só dando nome à nossa equação diferencial, ela continua sendo uma equação diferencial de primeira ordem. Eu tenho a derivada aqui é a derivada primeira. Ela é uma equação autônoma. O que eu quero dizer com isso é que eu não enxergo no lado direito aqui da minha equação, eu não vejo a variável t explícita, tá? Embora o x dependa de t, mas eu não tenho o t explícito aqui no lado direito, então por isso ela chama, né, ela é do tipo autônoma. E agora, meus amigos, ao contrário do primeiro modelo, da primeira equação diferencial, em que eu tinha simplesmente o termo ax, agora ela ficou um pouquinho diferente, né? Agora ela ficou não linear. Agora eu tenho um termo aqui, ax ao quadrado. Então, primeiramente, eu tinha uma equação de primeira ordem autônoma, porém linear. Agora, o modelo logístico, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, autônoma, porém não linear, tá? Então, essa modificação introduziu um termo não linear na minha equação diferencial, de acordo? Para esta nova equação, agora não linear, eu tenho como encontrar a solução também de maneira simples, pelo cálculo por métodos aprendidos no curso de cálculo diferencial. Não é difícil, tá? Você vai separar as variáveis e vai integrar. E com isso eu vou encontrar a equação geral, né? Onde eu vou encontrar uma solução geral, onde eu tenho uma constante, e se eu desejo conhecer especificamente o valor dessa constante, eu preciso lançar mão de uma condição inicial, né? Fazendo as devidas substituições, eu encontro o valor da constante e, substituindo a constante na solução geral, eu encontro uma solução particular, tá? Então, estou reproduzindo o mesmo passo a passo que foi utilizado na nossa equação diferencial linear, aquela que foi chamada de a mais simples equação diferencial, mesmo passo a passo. Eu tenho como encontrar a solução, eu vou trabalhar com a solução. Por quê? É como se eu estivesse fazendo um treinamento ainda, né? Para essas equações diferenciais em que é possível encontrar a solução analítica, eu vou me treinar. Olhando para a solução, eu quero aprender a identificar o que os parâmetros me falam em termos de comportamento dessa solução. Porque futuramente eu vou me deparar com aqueles problemas, com aquelas equações diferenciais em que eu não consigo mais, ou que é extremamente difícil encontrar a solução, né, a solução dessas equações, e aí eu vou lançar a mão de quais artifícios? Os artifícios em que os parâmetros me dão notícia, me dão indicativos do comportamento da solução, né? Já conversamos sobre isso na primeira parte. De vez em quando eu vou repetir, né, essas ideias, e ainda assim, se ficarem dúvidas sobre esse método que a gente deseja utilizar nessa disciplina, eu vou conversar com vocês nos nossos encontros síncronos, tá? Então, tá aqui meu passo a passo, conheço a solução geral, dada uma condição inicial, olha, em que eu conheço, né, o valor inicial, x, no tempo zero, eu encontro o valor da constante, substituo a constante na solução geral, encontro uma solução particular. Próximo passo. O que a gente aprendeu lá no vídeo anterior? É importante a gente estar atento a determinadas soluções que são especiais, né? O que a gente chamou lá de soluções especiais? Soluções de equilíbrio. Soluções de equilíbrio são soluções especiais, porque são aquelas em que a minha taxa é nula, né? Ou seja, minha solução fica constante.
Normalmente eu tenho esse olhar atencioso para esse tipo de solução, né? Então, o que eu quero que vocês olhem aqui? Olha para a minha solução particular. Repare o que vai acontecer quando eu partir de uma solução inicial, né? Imagine uma solução inicial em que a minha quantidade inicial, x0, é igual a 1. Então, imagine que a minha quantidade inicial, x0, é igual a 1. Lembra o que é o x para esse modelo em que o n é igual a 1? X é a fração da minha quantidade ideal. Então, eu já estou na quantidade ideal. É isso que significa o x0 igual a 1. A minha condição inicial já é uma fração, quer dizer, já estou em 100%. O que vai acontecer? Vai ficar exponencial de AT aqui, 1 menos 1, mais 1 que multiplica exponencial de AT, exponencial que corta com exponencial, a minha solução x de t é igual a 1. Ou seja, uma solução constante. Isso quer dizer uma solução de equilíbrio. Isso acontece também quando a minha condição inicial, x0, é 0. Né? Se eu tiver um x0 igual a 0 aqui, eu também vou ter uma solução constante. Ó, x de t vai ser igual a 0. Ou seja, eu também vou ter uma solução de equilíbrio. Tá? Então, a gente sempre presta atenção nessas soluções de equilíbrio. Elas são importantes. Elas são importantes, é bom a gente descobrir se tem, onde estão. Aqui no 1D, né, quando eu tenho um problema que é regido por apenas uma equação diferencial, né, no problema unidimensional, eu posso chamar a solução de equilíbrio por ponto de equilíbrio. Então, é bom eu saber se tem ponto de equilíbrio e onde está o ponto de equilíbrio. E mais, além disso, eu quero saber o comportamento desse ponto de equilíbrio. Lembra do vídeo anterior? Fonte e sumidouro? Eu também quero saber sobre o comportamento desses pontos de equilíbrio, tá? Olha, aqui tem um comentário, olha, que eu não tenho garantia de que são todas as soluções, né, que nós não temos garantias que essas são todas as soluções da equação nesse estágio. E agora vamos para a parte mais importante que a gente quer desenvolver em vocês nesse curso, aquele sentimento qualitativo do comportamento da solução, né? Eu falei, é importante saber se tem soluções de equilíbrio, onde elas estão, mas eu quero saber algo mais. Eu quero saber se esses pontos de equilíbrio são do tipo fonte ou sumidouro. Então, a gente vai usar uma analogia, né, ao que a gente fez lá no primeiro modelo. Então, vocês se lembram naquelas duas figuras que a gente traçou para a primeira equação diferencial, a mais simples de todas, em que a gente conhecia a solução e era simplesmente o exponencial? Agora a solução ficou um pouquinho mais difícil para a gente traçar o gráfico, não ficou? Olha aqui, ó, volta na solução e agora não ficou um pouquinho mais difícil para a gente intuitivamente traçar o gráfico dessa solução? Ah, agora eu fiquei vendida, né? Estou vendida para traçar esse gráfico aqui. Será que a gente sabe de cabeça, né?
Lançando mão aí da caneta e papel, será que a gente sabe traçar diretamente esses gráficos aqui? Talvez não, né? Creio que não. No primeiro modelo foi bem mais simples. Então, é hora de eu apresentar para vocês um recurso aqui, que é o campo das inclinações. A gente vai utilizar esse recurso, o campo das inclinações, para ajudar a gente a traçar esse gráfico. Olha só, o que eu vou entender? Eu vou entender, em tela tem aqui a minha nova equação diferencial, né? A minha equação diferencial não linear. Não linear ficou tudo mais difícil, né? Ficou tudo mais difícil. Mas o que eu vou entender? Eu vou entender que o que está sendo medido aqui, né? O que é o x'? Não são inclinações? Então, eu vou dizer que para cada ponto x, eu vou entender agora x como pontos. Para cada ponto x, se eu substituir aqui, né, valores de x nesse lado aqui, que eu vou chamar isso aqui como a minha função f, o que eu tenho do lado direito da minha equação diferencial, vou chamar a minha função f. Se eu substituir em f pontos, né, como se fossem coordenadas x, eu vou obter valores de inclinação. Então, faz assim, ó, traça um eixo aqui, um eixo x, e vai chutando valores de x, como se fossem pontos, e vai traçando inclinações. Ora, eu sei que no ponto x igual a 0, vai resultar o quê? Nessa f aqui, né? Vai resultar um f igual a 0, ou seja, a minha inclinação é 0. Então, imagina, né? Olha aqui, ó. Tá aqui meu eixo t, né? Imagina um eixo x. Em x igual a 0, é esse ponto aqui. Eu vou ter uma inclinação nula. Aí eu vou traçar uma linhazinha aqui, ó, de inclinação nula. Na altura x igual a 1, vai acontecer a mesma coisa, porque x igual a 1, de novo, eu vou ter 1 menos 1, 0. De novo, eu vou ter uma inclinação 0. Aí eu vou fazer esse exercício para pontos tanto entre 0 e 1, quanto pontos maiores que 1 e pontos menores que 1. Olha, eu vou tomar um exemplo aqui de um ponto que tem o x maior que 1. Imagina x igual a 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Tá? E aí, 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2. Então, lá para cima, né, tomei um ponto aqui como exemplo, mas eu sei que isso vai acontecer para qualquer ponto lá em cima. Eu vou ter inclinações negativas. Né? Obviamente, quanto maior for o valor do x, maior vai ser a inclinação. Então, é por isso que a inclinação, né, é menor e ela vai se acentuando lá para cima, né? Eu vou fazer esse teste para valores também com x menor que 0. Como essa equação é autônoma, ou seja, eu não tenho no lado direito a variável t, né, o tempo explicitamente, eu não tenho o t explicitamente escrito aqui no meu lado direito, ainda que x dependa de t, mas eu não tenho o tempo t explicitamente escrito aqui, significa que essa minha coluna que eu desenhei aqui, ela se repete, né? Ela se repetiria para qualquer tempo t. Essa coluna que representa o meu campo de inclinações. Ok? E o que essas setas aqui, essas setinhas, né, essas inclinações, representam, na verdade? Elas representam as tangentes por onde as minhas curvas vão passar, as minhas soluções. As minhas soluções têm que ser tangentes a essas curvas, né? Lembrando que os meus pontos de equilíbrio são esses pontos onde as minhas tangentes são nulas, ou seja, minhas taxas são zero.
olha como é que aí eu já tenho uma intuição das minhas curvas, né? Uma curva que imagina, dada uma condição inicial, porque eu não sei qual é exatamente dessas curvas aqui, depende da condição inicial. Depende do parâmetro A e depende da condição inicial, né? Para cair em uma dessas curvas aqui a gente sempre faz um exercício de traçar um conjunto, uma família de soluções, né? Porque cada uma dessas curvas aqui representa um parâmetro e uma condição inicial. Então, eu tenho infinitas curvas aqui. Mas seja lá de onde ela vem, se ela começa aqui, ó, ela tem que ir tangenciando essas curvas. Aí vai chegar uma hora que ela vai cair aqui nessa tangente nula. Se ela começar por aqui, ó, perto do x igual a zero, mas dentro desse quadrante aqui, ó, ela vai ser empurrada ligeiramente para cima até tangenciar o x igual a 1. Né? É esse caminho que está percorrendo aqui, ó. Se ela nascer perto do x, mas um pouquinho para baixo aqui, ela vai ser empurrada para baixo, até ir lá para o menos infinito. Então, se estava difícil desenhar, traçar essa curva aqui, né, intuitivamente traçar essa curva aqui, sem o recurso de nenhuma técnica que me auxilie, de fato, a traçar analiticamente essas curvas, eis aqui uma técnica que me auxilia, tá? É o campo das inclinações. É uma técnica que vai me auxiliar a encontrar graficamente as soluções. E depois, né, o que já tinha sido apresentado anteriormente é o resumo desse comportamento apresentado não mais no plano, mas numa única linha, que é a linha de fase. É como se eu quisesse achatar esse comportamento numa única linha vertical, em que os pontos de equilíbrio, que eu já conheço, né? X igual a 0 e x igual a 1, são essas bolotinhas aqui. E aí? E o comportamento? Olha como é que essas inclinações, olha como os gráficos aqui, as tangentes, né? As inclinações me ajudaram a perceber que as curvas se afastam desse ponto de equilíbrio, o que tornam ele uma fonte. E, por outro lado, as curvas jogam, tanto as que vêm lá de cima, quanto as que estão aqui compreendidas entre 0 e 1, elas jogam a solução para o ponto x igual a 1. Ou seja, esse ponto atrai a solução, fazendo dele um sumidouro. E aí eu represento isso fazendo as setinhas convergindo para o x igual a 1. Enquanto que a seta diverge do x igual a 0, elas convergem para o x igual a 1. E aí o comportamento, né, esse comportamento qualitativo, fica representado tanto nesse meu campo das inclinações, né, campo das inclinações, na minha solução gráfica, quanto na minha linha de fase. De acordo? Espero que sim. Tem outra forma da gente avaliar ou da gente ler, né, fazer uma leitura desse comportamento? Tem outra forma também. Lembra que eu estava olhando para a minha equação diferencial? Vou voltar aqui um pouquinho. Eu olhei a minha equação diferencial e eu falei assim com vocês. Olha o lado direito da equação. O lado direito da equação é uma função, né? E dei o nome de f para essa função, né? Tem uma outra forma da gente fazer uma leitura do comportamento, que é traçando o gráfico da f. A f é uma função de x, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vai traçar o gráfico da f função de x. Para essa f aqui, né? Claro que vai depender, para eu traçar o gráfico bonitinho, como esse aqui é um exemplo, né? Porque vai depender do valor do parâmetro, ok? Claro que, né, a gente, assim como eu tenho infinitas curvas, infinitas soluções, eu teria também infinitos gráficos da f, a depender do valor do parâmetro. Aqui eu tomei um exemplo, né? Tomando a igual a 3,2, eu desenhei exatamente o gráfico, né,
com o valor exato aqui do máximo da função, tá? Mas, independente do valor do parâmetro, o que eu sei é que sempre vai ser uma parábola, né? Uma função de segundo grau é uma parábola, como o termo, né, o coeficiente que multiplica o meu termo de segunda ordem é negativo, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Então, independente do valor do parâmetro, sempre vai ser uma parábola com a concavidade para baixo e ela vai interceptar o eixo x aqui nos mesmos pontos que eu chamei lá atrás de pontos de equilíbrio, né? Que são as raízes da minha função, 0 e 1, tá? Então, vai percebendo aí, é outra forma de eu encontrar os pontos de equilíbrio da minha equação diferencial, é encontrando o quê? As raízes da minha função f, que está escrita, né, no lado direito da equação diferencial, ok? Então, o máximo é que vai mudar. A concavidade aqui, ela vai ser mais fechada ou mais aberta, né? Vai ser mais aguda ou menos aguda, mas ela sempre vai ter para onde aponta a concavidade, se é para baixo ou para cima, tem como eu saber, e onde ela intercepta, tem como eu saber, quer dizer, são os mesmos pontos de equilíbrio, tá? Então, outra forma de eu fazer leitura dos pontos de equilíbrio. E tem como eu saber se esses pontos de equilíbrio são fontes ou sumidouros, olhando para esse gráfico, para o gráfico da função f? Tem também. Olha só, o que eu estou enxergando aqui primeiramente? Eu estou enxergando que, para o trecho em que o x é menor que zero, a minha f, né? Lembrando que a f mede a inclinação. Então, para o trecho em que o x é menor que zero, a minha f é negativa. Para o trecho entre 0 e 1, para o trecho compreendido entre 0 e 1, a minha f é positiva. E lá para o trecho, né, para o x maior que 1, a minha f volta a ser negativa. Então, olha só, como é que eu percebo a característica, a natureza de cada um desses dois pontos de equilíbrio aqui? Vamos imaginar, tá? Aí tem que fazer uma leve abstração aqui. Vamos imaginar uma partícula se movendo aqui no eixo x, tá? Uma partícula se movendo, avançando aqui no eixo x, tá? Na direção positiva do x. Imagina que ela veio caminhando aqui, caminhando, e ela está querendo avançar aqui sobre o eixo x, tá? E ela está se aproximando. Imagina que ela veio aqui da esquerda e ela tende a se aproximar do primeiro ponto de equilíbrio, que é 0. Enquanto ela está se aproximando aqui pela esquerda do ponto de equilíbrio, tem uma f negativa. Aí você vai fazer uma nova abstração. Você vai entender essa inclinação como um freio. Enquanto ela é negativa, ela é um freio. E quando ela for positiva, ela é uma aceleração, tá? Então, olha só, tem um pouquinho de analogia, tem um pouquinho de abstração. A gente está imaginando aqui uma partícula se movendo, e essa f a gente está imaginando também como uma taxa, né? Como se alguém estivesse freando ou acelerando essa partícula em movimento. Então, à medida que ela tenta se aproximar do ponto de equilíbrio, essa f negativa tenta frear ela, como se ela quisesse assim, impedir que ela se aproxime do ponto de equilíbrio, tá? Mas essa partícula é forte, ela vai cumprir com o objetivo dela, e ela vai seguir, mesmo com alguém tentando impedir, mesmo com alguém tentando frear ela consegue, ela ultrapassa o ponto de equilíbrio. A partir do momento que ela ultrapassou o ponto de equilíbrio, a f adquiriu um sinal positivo, ou seja, ela começa a acelerar essa partícula, como quem diz assim, agora que você passou, sai daqui. Então, repara uma coisa, esse ponto de equilíbrio é fonte, porque ele repele essa partícula. Ao tempo que ele estava tentando se aproximar, eu estava dizendo assim, não chega aqui, não chega aqui.
Eu estava tentando frear a partícula, dizendo para ela, não se aproxime. Ao momento que ele ultrapassou esse ponto de equilíbrio, eu falei, sai daqui, chispa, dá o fora, repele. Então, é um ponto de equilíbrio que repele, é fonte. Tomara que vocês tenham entendido isso. Vamos lá, a partícula foi repelida aqui da fonte. Ela continuou o sentido, né, o trajeto dela. Ela continua na trajetória dela. Quando ela se aproxima do outro ponto de equilíbrio, a F ainda está positiva, acelerando ela, como quem diz assim, vai logo, meu filho, vai logo, chega logo no seu novo objetivo, que é o ponto de equilíbrio 1. Então, está acelerando ela. Está querendo fazer com que ela chegue logo no ponto de equilíbrio. Ela tenta escapar do ponto de equilíbrio, mas quando ela tenta avançar mais um pouco, a F muda de sinal, fica negativa, como quem diz assim, não, vem cá, volta, freia. Ela tenta avançar e a F freia ela, dizendo assim, daqui você não sai, daqui você não vai mais a lugar nenhum. Ela atrai, ela tenta avançar, mas a F freia. Então, esse ponto de equilíbrio em 1, meus amigos, é um ralo, é um sumidouro, não deixa o ponto sair daqui. Puxa, Flávia, eu até entendi, mas precisou um pouquinho de criatividade, né, para imaginar. Como você disse, você usou da sua abstração. Tem um jeitinho assim, mais matemático, de eu chegar lá sem esse esforço, né, de abstração. Eu não sou muito chegado nisso. Eu, particularmente, queridos, adoro. Eu adoro ficar fazendo essas analogias, né? Ficar imaginando essas coisas. Mas eu admito que, às vezes, é um pouco confuso. Se for confuso, eu não hesitarei em explicar novamente, tá? É só me perguntar. Mas se ainda assim tiver gente que tem essa dificuldade, quer um jeitinho, né? Olha, tem um jeitinho um pouco mais direto, um pouco mais pragmático para resolver isso? Tem, tá? Aí é o seguinte, você vai pegar a sua F e vai derivar a sua F. É um teste da derivada, tá? Então, você pega a sua F, deriva a F e aplica ela no ponto de equilíbrio. Se a sua F, né? Você derivou a F, né? Tá aqui a minha F, derivei a F, apliquei ela no ponto de equilíbrio. Se ela for maior que 0, significa que você tem uma fonte, porque a solução tende a se afastar dela. E se você pegou a sua derivada, aplicou no ponto de equilíbrio e ela deu o sinal negativo, né? Significa que você tem um sumidouro, porque a solução tende a se aproximar do ponto de equilíbrio, tá? Aí não tem erro também, não tem nem o que explicar, é um teste da derivada. Derivou, aplicou no ponto de equilíbrio, se for positivo, fonte, se for negativo, sumidouro, tá? Simples e prático. E aí fica um exemplo, ok? Fica um exemplo, um outro modelo, uma outra equação diferencial de primeira ordem, autônoma, não linear, e aí eu quero que vocês resolvam. Resolvam em que sentido? Precisa encontrar a solução? Não, já nem precisa encontrar a solução. Eu quero que vocês encontrem pontos de equilíbrio, tracem o campo das inclinações. Com o campo das inclinações, vai ajudar vocês a traçarem, né, a família aqui de soluções. E vocês vão resumir esse gráfico na linha de fase, tá? Dando para mim a natureza de cada um desses pontos de equilíbrio, tá? É um exercício para vocês colocarem
em prática o que a gente acabou de aprender.